Wes Anderson fazendo Aliens? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Asteroid City, novo filme original dirigido pelo Wes Anderson. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Olha só, o primeiro filme do Wes Anderson que eu comento aqui no canal, ele é um dos diretores mais autorais, de estilo mais único que a gente tem trabalhando hoje em Hollywood, sem sombra de dúvida. Quando você olha um filme do Wes Anderson, você não tem a menor dúvida de que você está vendo um filme desse cara. Ele tem um estilo visual, estético, de direção de arte e de interpretação do elenco que ele reúne, que é meio que impossível de copiar, né? Eu acho muito bacana como ao longo desse último século, a partir dos anos 2000 até aqui, o Wes Anderson vem se estabelecendo como uma das vozes mais originais, mais interessantes do ramo dele também. Eu gosto de vários filmes do Wes Anderson, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu nunca fico surpreendido com o filme dele. Eu meio que sei exatamente o que esperar, e apesar disso, esse novo filme Asteroid City traz algumas coisas diferentes, pra bom e pra ruim. E o Asteroid City, assim como vários filmes que a gente viu nesses últimos anos, como Belfast e Os Fabelmans, é o projeto de pandemia do Wes Anderson. É o filme que ele desenvolveu e teve as ideias durante o lockdown da Covid-19, e ele incorporou vários elementos da quarentena nessa história original, que foi anunciada pela primeira vez em setembro de 2020, mas como um romance estrelado pelo Michael Cera. Isso acabou não se mantendo e o projeto foi parar na Focus Features, com a produção finalmente tendo início em 2020, entre os meses de agosto e outubro na Espanha. E o resultado que a gente tem com Asteroid City é mais um filme do Wes Anderson com um grande apuro visual, com um elenco gigantesco, mas que ao mesmo tempo trazem um Wes Anderson tentando ser um pouco mais complexo e ambicioso, e eu acho que os resultados não são tão positivos. A história do filme acompanha uma narrativa teatral sobre Asteroid City, uma cidade remota no interior dos Estados Unidos que entra em quarentena após a visita surpreendente de um extraterrestre. Diante da situação, as vidas de diferentes personagens se cruzam de formas curiosas. Eu sabia muito pouco sobre Asteroid City, eu nem tinha visto o trailer completo desse filme. Eu tinha ouvido falar que envolvia alienígena, que envolvia essa ambientação nos anos 50, com teste de bomba atômica, e eu fiquei muito animado, ainda mais quando foi anunciado aquele elenco gigantesco, né? Ele traz os colaboradores de sempre, como Jason Schwartzman, o Edward Norton, o Adrien Brody. Aí agora a gente teria o Tom Hanks, a Margot Robbie, a Scarlett Johansson. Elenco do Wes Anderson é sempre um fator muito interessante, ainda mais colocando esse elemento de sci-fi, então eu fiquei muito animado. Mas quando eu comecei a assistir Asteroid City, quando o filme foi se desenrolando e se revelando pra mim, eu confesso que eu fiquei decepcionado. O filme parte de uma proposta muito legal, onde o roteiro do Anderson e o Roman Coppola, que sempre trabalha junto com o Wes Anderson, apresenta essa espécie de programa vintage da década de 50, com esse apresentador vivido pelo Bryan Cranston, e ele vai explicando que essa é uma história sobre uma apresentação teatral centrada no grupo de escritores e dramaturgos e atores sobre Asteroid City. Basicamente, o filme que a gente vê colorido em aspecto 2:35:1 é uma história fictícia dentro da narrativa em preto e branco com aspect ratio de 1.85. Ou seja, é um filme dentro de um filme, e eu sinto que a parte mais interessante é a fictícia, é a colorida. E me incomoda muito o fato de que a narrativa vai quebrando constantemente entre a história fictícia de Asteroid City e a dos produtores e dramaturgos em preto e branco. Esse equilíbrio, né, essa metalinguagem excessiva, foi algo que me deixou meio cansado. Eu acho que o texto do Anderson e do Coppola é sempre muito carregado, é sempre muito verborrágico e é divertido, né? Às vezes é bacana, às vezes trazem algumas reflexões curiosas, interessantes, mas nessa proposta da metalinguagem, dessas duas linhas narrativas, me soou um pouco cansativo. E de novo, isso é novo, é algo diferente pro Wes Anderson. Eu sinto que na Crônica Francesa de 2021 ele também brincava com histórias paralelas e misturava o estilo e a proporção de tela em cada uma delas também,
Mas no caso do Asteroid City, eu sinto que ele quis ser um pouco mais metafísico, um pouco mais profundo na relação de autor, história, de luto entre alguns personagens, e é legal, sabe? Eu acho que muitas pessoas vão gostar disso, mas no meu caso eu achei cansativo, meio enfadonho. Eu acho que o próprio Bryan Cranston, apesar de ser um grande ator assim, todas as interrupções que ele faz na tela, na cena, distraem bastante do foco narrativo. Mas aí eu vou ser bem sincero, quando a gente tá dentro de Asteroid City, naquela paisagem bem idílica, com tons pastéis bem forte, o filme tem momentos muito bacanas, apesar dos personagens não serem dos mais interessantes, você ter vários vícios e coisas que o Wes Anderson costuma fazer, como aqueles diálogos bem irônicos, bem sarcásticos, propositalmente sem expressão. Isso é uma marca dos diálogos que ele faz, né? O filme tem picos muito bons quando ele tá lidando com essa questão do extraterrestre. Tem uma cena muito boa que muda completamente a dinâmica visual do filme, a trilha sonora do Alexandre Desplat finalmente acorda, e é uma baita cena, tem uso de stop motion, tem uma mistura de terror com espanto, com comédia, que é tudo que eu esperava de Wes Anderson fazendo um filme de Alien, né? Uma ótima cena. Eu fico triste de não ter mais momentos assim ao longo do filme, mas é o tipo de momento que vale a visita só por essa cena. E sabe, é meio que chover no molhado elogiar a estética e a técnica de um filme do Wes Anderson, mas não tem como deixar passar em branco, né? O trabalho de direção de arte do Asteroid City é fantástico, desde a realização das cidades, as paisagens e os enquadramentos que o Wes Anderson faz durante diálogos são muito bons. Eu gosto especialmente da dinâmica do Jason Schwartzman com a Scarlett Johansson, onde eles conversam de janela para janela. É muito legal, não tem um plano feio, errado ou desinteressante nesse filme, pelo menos nas sessões de Asteroid City, porque quando a gente vai pro segmento em preto e branco, com os dramaturgos e produtores, o Wes Anderson toma umas decisões que eu achei meio questionáveis, principalmente quando ele propositalmente corta a cabeça de vários personagens, eles ficam meio que falando fora de quadro, você vê só metade do rosto. Ele tá tentando trabalhar com uma linguagem de talvez analisar como esses personagens são maiores do que a própria vida, né? Eles não conseguem caber dentro de um quadro dessa história que eles estão fazendo, mas, de novo, assim como o texto, eu acho que visualmente todo esse segmento dos produtores distrai um pouco do resultado final. No geral, a experiência do Asteroid City foi bem mista pra mim. Eu gosto de vários aspectos, eu gosto do elenco reunido, principalmente o Tom Hanks, né? Foi muito legal ver o Tom Hanks no modo Wes Anderson, onde ele aparece com um revólver na cintura o tempo inteiro e nunca é explicado, e especialmente do elemento sci-fi B, de extraterrestre, disco voador. Eu acho que tudo isso é muito legal, mas eu achei que o Wes Anderson ficou um pouco preso nessa tentativa dele de fazer uma metalinguagem bem profunda, bem excessiva, trazendo um drama e uma reflexão que não é sempre que combina com esse estilo de humor mais irônico que ele sempre está fazendo. Eu, pessoalmente, acho que o Asteroid City é um dos mais fracos do Wes Anderson que eu vi. Pra Asteroid City, eu dou uma nota 6. Deixem aí nos comentários depois o que vocês acharam de Asteroid City e o que vocês acham do trabalho do Wes Anderson no geral. Comentem também se vocês têm interesse em ver um ranking do Wes Anderson aqui no canal. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.